Olá, meu nome é Maeli, eu sou artesã e criadora da Ávidas Atelier, que é um ateliê voltado para arte têxtil, mais especificamente por macramê, que é uma técnica manual, de tecelagem manual, que ultimamente tem sido mais reconhecida, mas a ideia do projeto é trazer mais ainda o que tanto pode ser feito com o macramê, da onde veio, como surgiu, quais são os materiais usados para cada coisa, né? Quais são os materiais mais indicados para cada produto. Enfim, vem com a gente que tem bastante coisa para aprender. Para quem não sabe, o macramê ele surgiu aproximadamente no século XIII nos Emirados Árabes. As pessoas usavam muito as cordas para amarrar as cargas, nos camelos. Então, para dar essa sustentação ali nas coisas, eram dados aqueles nós. E aí disso foi surgindo o macramê. A palavra que deu origem ao macramê é a palavra migramá, que é uma palavra que em árabe ela significa franjas. Que é isso, o macramê ele basicamente é isso, ele é fios que fazem franjas, A maioria das peças, principalmente nos artigos decorativos, elas têm muitas franjas. E aí no século XX, a revista Vogue lançou uma matéria sobre macramê, que aí ela viralizou, digamos assim, Hoje em dia a gente usaria esse termo viralizou, mas foi quando o macramê se tornou mais popular. Era uma revista mais popular, mais conhecida, desse ramo da moda e decoração. Então, isso fez com que o macramê ficasse mais conhecido, começasse a ser usado também nessa parte de vestuário e outras coisas decorativas, para além de só os painéis de parede, cortinas e coisas assim, Que eram os iniciais. E aí, desde então, o macramê veio se popularizando cada vez mais e ganhando cada vez mais o seu espaço. E hoje em dia ele está super em alta, principalmente na moda do vestuário mesmo. Então, hoje em dia a gente vê muita bolsa, principalmente de macramê, roupas no geral, vestido, cropped, biquíni, muitas coisas, É uma infinita possibilidades que você pode criar com o macramê. E agora eu vou trazer um pouco para vocês do universo dos materiais. A gente tem N possibilidades quando a gente fala de macramê, Tanto em relação aos materiais, quanto a produtos e coisas que a gente pode desenvolver. Com um simples nó, a gente consegue fazer muitas coisas. Consegue fazer uma bolsa, consegue fazer uma manta, consegue fazer uma peça de roupa, seja ela qual for, vestido, saia, biquíni, enfim. Isso com um nó só, Então isso a gente vai aprender um pouco mais pra frente, mas só para vocês irem entendendo que o macramê, ele flui de acordo com a sua criatividade mesmo, com o que você quiser criar e fazer com ele, assim. Então tem muitas coisas. Mas o material é uma peça importante desse cenário aí. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje os principais materiais que a gente tem, que a gente mais usa e para que geralmente eles são usados. A gente tem essa questão de área interna, área externa também, quando a gente está falando de produtos decorativos, quando a gente fala de produtos de vestuário, também a gente tem que pensar muito bem no material, porque em relação à qualidade, durabilidade, elasticidade, por exemplo, se a gente vai fazer uma coisa de beachwear, tem que pensar nisso também, é um material que vai molhar. Eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje dos principais. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo barbante. O barbante é o mais conhecido, material que a gente usa no macramê. Eu tenho certeza que todo mundo lá em casa, quando ouve falar sobre macramê, a primeira coisa que pensa é aquele negocinho de segurar plantas, com certeza é o mais popular, assim. Ou aquelas pulseirinhas praianas, assim, também. A maioria vai na plantinha ou aquela coisinha na parede, que é feito com o barbante, na maioria dos casos, tá? Então, ele é o mais comum mesmo, só que o barbante, ele não tem esse acabamento tão nobre. Ele é um material que se desfaz muito fácil, assim, ele guarda muita poeira, ele suja muito mais fácil, para você limpar ele é mais difícil, Esse aqui, por exemplo, ele é um barbante de 48 fios, então ele é um barbante mais grosso. A gente tem desde 6 fios, que é bem fininho. Enfim, essa coisa da espessura é muito variável mesmo. Todos os materiais a gente vai ter várias espessuras, tá? Então esse é o principal deles, o barbante. Agora a gente vai para outro material bem comum, que é o cordão de algodão.
Ele é um cordão que dá um acabamento muito mais nobre, assim. Principalmente nas peças decorativas, ele é muito usado. Eu, particularmente, uso muito no ateliê. Praticamente todas as peças decorativas são feitas com esse cordão. E aí, tudo varia muito, né, em relação à espessura. Esse aqui, por exemplo, é um cordão de 6 milímetros. Ele é um cordão mais grosso, não é tudo que dá pra fazer com ele. Mas ele dá um acabamento perfeito, assim, ele rende muito mais o ponto. Isso é uma coisa bem importante da gente entender no macramê, que vocês vão ver mais pra frente, que o macramê, ele também é muita matemática, né? Pra você fazer a conta da quantidade de fio que você vai usar, né? Cada nó tem uma quantidade de fios específicos mesmo. E esse aqui, ele é um fio que ele rende bem, porque ele, como ele é mais grosso, né? Você precisa fazer menos nós com ele. Ele é bastante usado, assim, mas ele não é muito recomendado para vestuário, por exemplo, porque ele é um fio mais pesado. Então, pra roupa, ele acaba não ficando tão confortável, mesmo sendo ele na versão mais fina, tipo de 3 milímetros. Então esse aqui é um fio mais usado para decoração e decoração interna, tá? Então exposição ao sol, à chuva, essas coisas ele não resiste. Então a ideia dele é realmente decoração interna, por exemplo, um painel de parede ou outras coisas, tipo um colar de mesa, enfim, essas coisas. Até uma bolsa, dependendo. Outro material também que ele é bem usado no nicho de vestuário, esse, que é o fio de malha. Ele é com certeza o mais versátil, porque ele é um fio que ele tem muita elasticidade, né? Então, por exemplo, no vestuário, é muito mais difícil você graduar as peças quando essas peças são artesanais, né? Por exemplo, eu vou fazer um vestido, não dá pra fazer PNG dele. Fica inviável, né? Fazer essa grade toda. E é muito difícil você fazer exatamente do mesmo tamanho. Então, o fio de malha, ele dá essa versatilidade, que ele acaba vestindo mais em vários tamanhos. Também tem essa coisa do beachwear, que são as roupas de praia, assim, biquíni, maiô, que ele consegue, você pode molhar, um fio que você pode molhar e ele não vai deteriorar. E aí a gente tem várias marcas, aí a mais usada, que tem muito mais poliéster, né, que tem mais elasticidade, é essa aqui da Círculo, que é o que a gente mais usa. E é isso, o fio de malha é unânime aí no vestuário. Outro fio que a gente também usa bastante no vestuário é esse aqui, que é o fio náutico. Esse aqui, ele é um malha-fio. Então, ele é um fio náutico, mas ele tem uma leve elasticidade. Não é nada comparado ao fio de malha mesmo, assim, ele não estica tanto quanto. Mas ele tem uma leve elasticidade. É um fio que ele dá um acabamento mais nobre, assim, do que a malha no vestuário, né, na roupa, na peça. Mas depende muito da peça que você vai fazer, porque ele é um fio mais escorregadio, tem ponto que não fixa muito bem nele. A parte boa desse fio aqui é que o acabamento dele é mais fácil de dar, porque você consegue fazer o acabamento com isqueiro, né, com fogo. Então você queima ele e ele para de desfiar, enfim, você consegue colar só com essa parte do isqueiro mesmo. Eu acho que ele fica mais fácil de esconder, assim, do que o acabamento de cola. Sem contar que o acabamento de cola, ele pode soltar, às vezes, com a água, se você não souber fazer. E também, um detalhe sobre esse fio é que no ramo de decoração, né, no nicho de decoração, você também pode usar bastante ele. Ele é o mais indicado para peças decorativas da área externa. Então ele é um fio que aguenta ficar no sol. Alguns fios de algumas marcas específicas, eles têm proteção UV. Então, não vai deteriorar o fio com o sol, com chuva e tudo mais. Então, tipo, guarda-corpo de escada, às vezes na parte de fora, é feito com fio náutico. Eu não sei se vocês já viram, mas tem algumas coisas aqui, eu vou tentar colocar algumas referências, que são como se fosse um telhado mesmo, assim, um acabamento na parte de cima, assim, de um pergolado, que são feitos com fio náutico e que ele fica lindo. Cadeiras espreguiçadeiras com náutico também é muito usado. Então ele é um fio bastante usado na parte externa decorativa, tá? E aí a gente tem outros que são mais diferentes, né? São fios mais especiais, assim, mas que também são bem usados. Por exemplo, esse daqui, que é o fio UGG, né, conhecido como fio UGG, que ele é um fio de lã, mas ele é um fio de lã bem grosso, tá? Então esse aqui, esse é um rolo todo dele, ele é bem fofinho, super gostoso. É um fio que dá pra você fazer desde mantas, que fica uma delícia, manta pra você se cobrir, manta pra fazer, tipo, cobre leito de cama, assim, mantinha de sofá, mantinha de neném.
E dá pra fazer bolsa também, por exemplo, dá pra fazer roupa, blusas, enfim, roupas de inverno, assim, ficam lindas com ele. E é isso, ele é um fio bem legal, um pouco mais caro, mas que vale a pena, que ele dá um valor agregado pra peça, assim. E aí a gente tem também um que é parecido com ele, que é esse aqui, que é o veludo molhado, tá? Só que ele é mais fino daí, ele é realmente um veludinho, né, mas um veludo molhado mesmo. Dá pra você fazer, só que assim, ele é um fio bem fino, então o trabalho não rende muito com ele, mas fica lindo também, tá? E aí, por último, vou trazer aqui pra vocês que é o fio Encanto. Ele é um fio conhecido no crochê. A galera que faz crochê usa muito mais dele, mas dá pra fazer algumas coisas no macramê com ele. Mas são coisas bem específicas, porque ele é um fio bem escorregadio, tá? Então ele desliza muito, são poucos pontos que param com ele. Então você pode ver que aqui só de pegar ele assim, ó, ele já escorrega super. Então é um fio bem liso, tá bom? Mas tá lindo o trabalho com ele. E é isso, gente. Tem mais uma infinidade de materiais, de coisas que a gente pode usar. Mas aí, né, a gente vai se prolongar muito. E esses são os principais, assim, até alguns um pouco mais não tão usados como esse mesmo e os últimos que eu mostrei. Os principais são os primeiros. E dá pra fazer muita coisa, né, só com esses materiais. E agora, vamos lá, desatar nós, colocar a mão na massa e aprender um pouco de macramê. Bora lá!